Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a mardita CLT, né? A carteira de trabalho, o regime, na realidade, CLT, que é algo que eu confesso que eu não tenho tanta experiência e que eu quase rasguei minha carteira de trabalho. Mas, calma lá, que eu não sou um cara tão crítico hoje em dia a esse regime CLT e entendo completamente o valor da carteira de trabalho e o valor do trabalho tradicional. É muito comum a gente encontrar hoje em dia no YouTube jovens reclamando do regime CLT, que o trabalho CLT não compensa, que só vai te deixar pobre, trabalhando que nem um desgraçado e ganhando pouco. E, na grande maioria das vezes, infelizmente, isso é verdade. No nosso país, os salários são muito baixos, assim, para a nossa realidade e para o nível de inflação que nós temos sobre a nossa moeda, já que com o salário mínimo no Brasil, você não sobrevive de forma decente. Não dá para você se alimentar, pagar uma casa e construir os seus sonhos com salário mínimo. Ou seja, a grande maioria das pessoas que recebem um salário mínimo veem esse problema no regime CLT e acreditam que todos esses problemas se resumem à CLT. Por isso que muitos jovens hoje em dia não gostam, porque eles têm que trabalhar no emprego que eles não gostam de estar trabalhando, recebendo pouco e não dando para nada. E aí eu acredito, eu concordo na realidade a esta crítica, porque realmente isso acontece. Eu passei por isso por pouquíssimo tempo, obviamente, mas mesmo tendo pouca experiência com a CLT, eu tenho a minha opinião e também tenho alguma coisa para passar. Mas basicamente, como eu disse, mesmo tendo pouca experiência, a minha experiência com a CLT começou quando eu era bem jovem. Quando eu tinha 14 anos, lá em 2015, tá até aqui na minha carteira registrada. Eu não vou mostrar porque eu não sei se tem algum dado aqui que acabe comprometendo de ser vazado, né, gerando algum tipo de problema. Mas, basicamente, em 2015 eu tinha 14 anos. E naquela época, e eu acredito que hoje em dia ainda tem esse regime, né, da lei do aprendizado, onde jovens de 14 aos 17 anos, eu acredito, só podem ser contratados no regime de aprendizado. E de 14 aos 15, você não pode nem exercer, se eu não me engano, a profissão. Você só pode aprender aquela profissão, só pode ser realmente um mero aprendiz. E aqui na minha cidade, na época, a única oportunidade que tinha de um jovem conseguir um trabalho de 14 anos, né, que era a idade que eu tinha na época, um trabalho remunerado, um trabalho entre aspas, né, uma oportunidade de ser remunerado mensalmente, além de empreender, né, que na época não era muito difundido essa ideia ainda, não tinha estourado isso na internet de jovens empreendendo, era basicamente fazer um curso técnico no Senai. Na verdade nem é técnico, né? Um curso de aprendizado no Senai, porque aqui em alguns cursos de aprendizado, para quem fazia o Senai, ele era remunerado, ele era contratado por uma empresa, para fazer o curso. Ele não era obrigado a ir na empresa trabalhar, ele era contratado simplesmente para poder estudar aquele curso. Então era o sonho do jovem, né? Pô, eu vou estudar, vou aprender alguma coisa e vou ser remunerado para isso. Você pensava, já faço de graça na escola, se eu ganhar dinheiro para fazer isso, pô, vai ser muito bom. E aí o único curso que era disponível para quem tinha 14 anos, menos de 16 anos, aqui no Senai da minha cidade, que depois eles extinguiram este curso, era o curso de processos administrativos, aprendizagem de processos administrativos. Todos os outros você precisava ter no mínimo 16 anos. E eu lembro que assim, todo mundo da minha escola, assim, que estava na idade, né, ter 14 ou 15 anos, no nono ano, queria passar nesse curso para poder ser remunerado e aprender. E eu também, óbvio. Só que, como eu já citei aqui no meu vídeo sobre escola, né, do porquê eu não terminei o ensino médio, eu simplesmente não era um cara muito de estudar. Então eu pensei, cara, eu vou prestar atenção, vou assistir alguns poucos vídeos e vou simplesmente confiar na minha habilidade de fazer provas de múltipla escolha e vou fazer essa prova sem estudar. Basicamente foi o que eu pensei. E por incrível que pareça, eu consegui passar. E eu fui o único da minha sala, se eu não me engano, da minha escola, neste ano, naquela prova, naquele processo seletivo que passou. Eu não conhecia ninguém no meu turno da tarde ali que também passou. E principalmente da minha sala, no ano que eu tava ali, né, no nono ano, com 14. E eu lembro dos meus amigos, assim, meus amigos não, colegas de sala, falar, cara, ficarem putos porque alguns estudaram para poder passar e não conseguiram. E eu fui o único da sala que conseguiu passar. E eu fui até meio desacreditado, mas realmente eu consegui passar, comecei a fazer esse curso. E, cara, foi um curso que me ensinou bastante, porque era um curso que eu não tinha muito interesse em fazer, mas como era a única oportunidade de eu ter algum tipo de renda, né, e eu queria algum tipo de renda, eu fui fazer, e foi muito bom, porque foi um curso muito difícil, tinha uma professora muito rígida, e lá no Senai eu era o cara que, eu já tô até mudando um pouco o assunto, mas é uma conversa das minhas experiências. Eu era a pessoa mais jovem de todas, basicamente, com 14 anos.
Eu lembro que assim, eu tinha 14, mas como eu já expliquei, eu tinha aparência de 12. E todo dia tinha algum professor falando: o que que esse moleque tá fazendo aqui dentro, tá ligado? Não era pra eu estar aqui. E justamente porque eu parecia ser muito novo. Por exemplo, na minha sala tinha gente de 16, 17, 20, 21. Tinha gente bem mais velha ali, fazendo o mesmo curso, inclusive, né? E aí, com essa experiência, nem todos são contratados, mas eu fui contratado para poder aprender dentro desse curso aí. E aí, cara, obviamente foi uma experiência positiva porque eu não tinha que trabalhar, né? Eu tinha que estudar para poder receber. Só que eu fui burro nessa época também. Como eu já citei, eu era um cara extremamente tímido, eu tinha vergonha de, como eu morava longe do Senai e da minha escola, que ambos eram no centro da minha cidade, eu morava em um bairro afastado, eu não conseguiria terminar um e ir direto para casa, almoçar e voltar. Então eu tinha que almoçar lá. Eu poderia levar marmita, né? Mas a vergonha não deixava e eu gastava todo o meu salário praticamente em comida, né? Em almoçar todos os dias. Eu tinha que achar algum lugar barato para almoçar e gastar o meu salário nisso. A empresa ajudava com meio salário e também a passagem, se eu não me engano. Na verdade não era nem meio salário, era por hora. Tem até aqui, era, deixa eu ver, R$3,59 por hora. E obviamente você ficava meio horário ali, né, no Senai, então eram basicamente um pouco menos que meio salário. Mas era muito bom, né? Pô, você estava sendo remunerado, às vezes sobrava alguma graninha que eu investia no computador ou para sair ou algo do tipo assim, para comprar alguma coisa, mas durou pouco tempo, foram 6 meses só. E essa foi a minha primeira experiência. Quando acabou o curso, como eu tinha 14 anos ainda, né? Começou no meio do ano, eu faço aniversário no final do ano, dia 28 de dezembro, bem no final, eu ainda tinha 14, então eles não poderiam me contratar para poder ir trabalhar na empresa. E aí eu também fiquei sabendo que eu não poderia ser contratado no próximo ano, né? Porque eu precisaria fazer 16. Então, meio que as minhas expectativas de conseguir um outro trabalho CLT ali naquela época se extinguiram. E nesse meio termo, eu descobri o YouTube, né? Eu já tinha vontade de fazer e ganhar dinheiro através da internet. Já conheci o YouTube na realidade, mas eu conheci esse formato de poder ganhar dinheiro através do YouTube, postando vídeo de formas consistentes. Como eu citei, nessa mesma época, em 2015, eu e alguns amigos meus decidimos reativar os nossos canais, que nós já havíamos criado há algum tempo, e começamos a postar vídeo. E ali, naquela mesma época, que eu não poderia trabalhar, o YouTube começou a dar um pouquinho certo. Eu comecei a pegar algumas visualizações e comecei a ter uma renda através do YouTube, ele bem baixa, óbvio, mas chegava alguns meses perto do que eu recebia fazendo esse mesmo curso aqui, o Senai. Então, em 2016, eu consegui as minhas primeiras rendas ali, né, como YouTube, e simplesmente, cara, comecei a não querer mais buscar a CLT, porque eu descobri que era real, dava para poder fazer renda através da internet e fazendo algo que eu gostava, ao invés de eu ter que trabalhar no trabalho CLT, fazendo algo que eu não gostava e que eu ia aprender quase nada, né. Só que aí, beleza, em 2017 começou a dar errado, como eu já relatei no meu vídeo sobre a minha experiência tentando ganhar dinheiro na internet. Se você não assistiu, recomendo muito que você assista. Começou a dar errado, a empresa na qual era dona do jogo, que eu produzia conteúdo, começou a tomar umas decisões ruins, eu parei de ganhar tanto dinheiro, e eu lembro que em 2017 eu busquei ali uma segunda oportunidade de emprego CLT. Eu lembro que era numa empresa que eles anunciaram na escola que eles estavam contratando aprendizes, e na época eu já tinha 16 anos e poderia ser contratado. Era uma empresa de ar-condicionado, que precisava de um assistente de processos administrativos, né, um auxiliar administrativo. E adivinha, eu tinha um curso de assistente administrativo no Senai, que é uma instituição muito respeitada aqui na cidade, e então eu fui e me candidatei para essa vaga. Me candidatando para essa vaga, eu fui chamado para entrevista. Passei na entrevista, tinham várias pessoas e tava feliz. Pô, vou conseguir meu segundo trabalho CLT ali, né, como aprendiz. Só que eu lembro que assim, a entrevista foi na quinta, aí passou sexta, ninguém me ligou e eu ia começar na segunda. E pensei assim, cara, vai dar tudo certo, né? Passou ali o meio-dia da sexta, ninguém me ligou, foi chegando perto da tarde. Aí uma mulher me liga dessa mesma empresa e fala que deu errado e que eu não ia ser contratado mais e não ia dar certo. Ali, cara, eu já meio que pensei, porra, talvez não seja mesmo para eu, sei lá, conseguir um emprego CLT, não vou conseguir outra vaga de aprendiz. Agora eu lembro que eu tinha ido em outra instituição também, que tinha esses cursos para aprendiz, que era o GEC, aqui na minha cidade, só que essa instituição você estudava e ia na empresa trabalhar também, alguns dias. Você fazia você alternava, né, entre estudar no curso e ir para a empresa trabalhar, já que você já tinha 16 anos. Só que eu também não fui chamado. Nesse processo seletivo aí do GEC, eu lembro que no dia tinha mais de 500 pessoas, uma fila gigantesca, assim, de vários jovens tentando uma vaga nesse local, e eu não fui nem chamado.
Eles nem entraram em contato, nunca entraram em contato. E aí eu pensei, vou focar novamente na internet, ali, depois dessa tentativa frustrada, né? E eu fui em 2017, tentando ganhar dinheiro da internet, conseguindo ali me manter de uma forma mais ou menos, né? Menos que meio salário ali, mas consegui uma renda através da internet. 2018 também o início, eu continuei com essa questão de ganhar dinheiro através da internet, como eu já relatei, e até que em 2018 a renda começou a cair mais, porque as views começaram a cair, o conteúdo começou a ficar saturado, e aí eu pensei, cara, eu comecei a também mudar minha mentalidade, eu queria novas experiências, eu queria aprender mais sobre novas coisas na vida mesmo. Eu queria um emprego para aprender, eu sabia que jovem eu ia achar um emprego com um salário ruim, mas eu queria aprender. Então eu lembro que surgiu uma outra oportunidade de eu trabalhar de forma informal, primeiramente, em 2018 ou 2017, eu acho que foi no início de 2018, que eu ia trabalhar com um cara do meu bairro aqui, que ele conserta máquinas, eles conhecem a minha mãe e tal, e aí eu fui trabalhar um tempo com esse cara, de forma informal, sem ser CLT, eu trabalhei um tempo, só que aí também, eu acho que eu não fui muito útil, na verdade, talvez ele esperava algo mais e ele foi parando de me chamar. E nessa mesma época que eu comecei a trabalhar para esse cara, ele foi deixando de me chamar, semanas, ele pagava por semana, eu ia lá, ajudava, ele pagava na semana. Mas ele foi uma semana, ele não me chamou, na outra ele me chamava, na outra ele parou de chamar, passou 2 semanas e não me chamou. Aí nesse mesmo tempo aí, nesse mesmo período, apareceu uma oportunidade de eu trabalhar numa padaria. Abriu uma vaga lá de uma padaria que ia contratar várias pessoas aqui na minha cidade, umas 10 pessoas eu acredito, porque eles estavam abrindo uma nova unidade e eles precisavam é uma padaria grande, eles precisavam de muitos funcionários e eles eles deixavam isso claro, eles queriam gente nova, assim, jovem, eles não contratavam quem tinha mais de 20 e poucos anos, assim, 20 anos. Então eles queriam gente jovem, eu acredito que é pelo salário ser baixo, né, e o jovem quer ali aquele salário, eles acreditavam que talvez fosse uma boa ideia. E aí eu me candidatei, eu lembro que eu tinha uma amiga, uma colega de sala, ela nem era minha amiga, era uma colega de sala que já trabalhava nessa padaria, eu falei para ela levar meu currículo, me indicar, obviamente. E aí eu fui fazer a entrevista, essa entrevista também tinha muitas pessoas, assim, eu acredito que umas 50 pessoas. Passei no primeiro dia, inclusive era uma entrevista de 2 etapas. Você ia na primeira peneira ali, de tantos jovens que se candidataram para essa vaga, né, para essas vagas. Aí eu passei nessa primeira peneira e na segunda peneira ninguém sabia, mas todo mundo que foi para essa segunda peneira já estava contratado, né? Era só testes psicológicos, sociais. Foi até interessante essa entrevista de emprego, foi a melhor que eu já participei. E aí, beleza, eu passei nessa segunda peneira também e fui contratado pela primeira vez. Só que ali, cara, foi uma experiência positiva e negativa ao mesmo tempo. Assim, eu trabalhei uma semana nessa padaria, basicamente, porque eu comecei a trabalhar, obviamente, comecei a sair da escola e ir para a padaria. O primeiro embate que eu tinha era que o horário de trabalhar e do fim da escola, eles conflitavam. Então, tipo assim, muitas das vezes eu saía da escola e tinha que ir correndo para essa padaria, ou se eu não pegasse o ônibus, eu ia chegar atrasado, e se eu pegasse o ônibus, o que eles faziam? Eles davam só 2 passagens, e eu precisaria de 3 passagens, né? Uma para ir para a escola, uma para ir para a padaria, pegar um ônibus, e uma para ir embora. Então já ficava ali conflitando. E no primeiro mês, né, na primeira semana, eu não tinha recebido ainda o salário, né? Então eu ia ter só a passagem para poder ir embora, só tinha 2 passagens, né? Uma para ir e uma para voltar. E ia ficar faltando uma. Então já começou ali a me gerar alguns problemas, né? Eu não tinha o dinheiro da passagem, muitas vezes eu tinha que ir correndo, né, para ir para a padaria. E fora que eu tinha que começar a pedir a sair mais cedo da escola. Então ali, cara, já começou a dar um conflito. Fora que quando eu fui trabalhar, beleza, chegando nessa padaria, eu olhei para um lado, tinha um cara lá que já estava há bastante tempo na padaria, assim, fazendo a mesma função que eu ia começar a fazer. Ele estava tipo há 5, 6 anos. Eu olhei para esse cara e o cara tava na mesma função, recebendo um pouco a mais. E eu pensei, cara, se eu vou trabalhar nessa padaria, eu quero trabalhar para aprender alguma coisa. Eu ia ser assistente, não, auxiliar, nem sei mais, eu acho que era assistente de padeiro, né? Só que eu não aprendi a fazer nada, eu não iria aprender a fazer pão, não iria aprender a fazer nada, eu ia só informar os pães, né? Colocar no freezer, organizar as coisas e assar. Era basicamente essa a função. E limpar, né, as coisas também. Então eu pensei, cara, esse cara tá aqui há 5 anos, recebendo quase a mesma coisa, na mesma função, e não aprendeu nada além disso aqui. Eu não quero ficar aqui, tá ligado? Eu tô aqui pra aprender. Se eu vou ficar nessa padaria aqui pra não aprender nada, eu lembro que assim, o meu intuito era conseguir esse emprego pra talvez trabalhar com atendimento ao público, pra me desenvolver como pessoa, aprender a me comunicar melhor. Só que, pô, eu ia ficar nos fundos lá da padaria, não ia aprender nada.
E, inclusive, quando eu estava interagindo com os outros funcionários, tinha algumas amigas, né, que passaram também e foram trabalhar nessa padaria. Pô, começaram a falar, e não os donos, né, mas o funcionário que trabalhava comigo começou a falar que não era para conversar, que era para ficar calado porque eles não gostavam, ou algo do tipo. E foram gerando esses pequenos conflitos, até que numa fatídica sexta, assim, eu lembro que meus amigos saíram, eu ia sair com eles, mas eu tinha que trabalhar. E eu acho que eu trabalharia até umas 7, 8, alguma coisa assim. E eu fiquei muito mal, assim. Fiquei mal porque, tipo, eu cheguei lá, meus amigos já estavam indo embora, na hora que eu fui sair com eles, né? Eu cheguei cansado no rolê. Eu pensei, porra, eu já sou um cara que tem poucos amigos, vou ficar sem meus amigos trabalhando, né? Vou me prejudicar na escola, porque eu tava mal no terceiro ano. Foi o fatídico ano no qual eu não terminei, né? Que eu contei também em um dos vídeos aqui. E simplesmente eu vou ganhar pouco, né? Óbvio que pra época, pra um jovem, era um salário que, pô, ia fazer diferença, né? Eu não ganhava nada não, eu ganhava bem pouco com a internet, ia passar a ganhar bem mais, né? Um pouco mais do salário mínimo, inclusive, e ia me desgastar muito e não ia aprender nada, porque eu ia fazer a mesma função que o cara tava fazendo há 6 anos e não aprendeu porra nenhuma, né? Era algo muito específico pra função, então eu não ia aprender porra nenhuma. Aí eu pensei, cara, eu vou sair disso. Eu tive um atrito também com o dono lá, né? A dona, o filho da dona, que era questão de alargador. Eu usava alargador na época e eu esquecia de tirar. Ele achava que eu tava fazendo de propósito, mas eu esquecia de tirar. Eu não tinha costume de tirar o alargador, né? Eu usava há pouco tempo e eu não tinha costume de tirar. E ele falou algumas vezes, e aí uma dessas vezes que ele foi falar, eu falei, eu não quero mais, não é pra mim e tal. E simplesmente saí. Beleza, ali foi a minha primeira experiência negativa com o regime CLT. Eu percebi que essa questão do... Eu tinha medo também de me acomodar, né? A ficar no mesmo emprego sem aprender nada, como aquele cara que tá lá há 6 anos, não construiu nada, não aprendeu nada, e era um jovem que tava ali e provavelmente ficaria 10 anos. Eu tava com medo disso. E eu falei, não quero, eu vou sair disso, e pode me prejudicar na escola, eu posso repetir de ano. Acabou que não adiantou eu sair, né? Mas acabou que eu saí. Essa primeira semana, eu lembro que eu faltei bastante também da escola, faltei tipo 2 dias, porque eu tava ficando muito cansado, era uma rotina que eu não tinha muito costume, né? Eu sair da escola, ir pro trabalho, e depois ir pra casa à noite praticamente, e ter que acordar cedo de novo, porque meu bairro era longe da minha escola, né? Da escola que eu estudei, então era um processo bem cansativo. E ali, cara, depois que eu saí desse emprego, eu pensei, o CLT não é pra mim, velho. Eu lembro que nessa época eu pensei em rasgar essa bosta. Essa bosta não, né? Igual eu disse, hoje em dia eu não acho que é tão ruim assim. Eu já vou concluir com a minha ideia atual sobre a CLT. Mas na época, assim, eu fiquei muito desacreditado desse sistema, né? Pra ganhar pouco, trabalhar muito, não aprender nada. E falei, eu vou fazer o digital dar certo. E aí eu conheci o marketing digital e o resto é história que eu já contei aqui, que você pode assistir no vídeo sobre a minha experiência com a internet. Eu fui voltar a ter outra experiência com a CLT só este ano. Somente esse ano. Começou ano passado, mas depois disso a minha experiência com a CLT, né, até porque entrou a pandemia, então tipo assim, arrumar um trabalho CLT presencial era mais difícil e eu também decidi viver do digital, consegui começar a prestar serviço no digital, como eu já expliquei, comecei a ter uma renda maior do que eu teria se eu tivesse trabalhando CLT, mas no digital eu também comecei a cansar um pouco, me estressar um pouco e me senti isolado. Foi a época que eu me senti isolado. E eu pensei, cara, eu vou arrumar um emprego porque pelo menos isolado eu não vou me sentir. E aí meu amigo falou, cara, tem uma vaga aqui onde que eu tô trabalhando. Ele começou a trabalhar numa empresa aqui da minha cidade bem respeitada, de manutenção de trens, a VLI. Só que ele trabalhava para uma empresa terceirizada. Só que eu pensei, porra, a VLI, talvez eu tenha chance de entrar, seja um bom emprego, eu receba mais. E tava uma vaga muito obscura, assim, eu não sabia muito bem o que era, mas eu não estava fazendo muita coisa, eu falei, vou aceitar essa última vez também para tentar ir o caminho do CLT. Eu vou fazer dessa vez eu vou levar a sério essa parada. Mesmo que eu queira sair, eu vou continuar. Talvez eu não esteja enxergando algo, eu comecei a pensar assim, né? Algo em ter um trabalho fixo CLT, talvez eu não esteja enxergando algum benefício que eu possa enxergar lá na frente. Então eu vou aceitar, eu vou passar para essa vaga. E pensa numa vaguinha difícil de entrar, cara. Primeiro porque para entrar nessa vaga eu tinha que ter carteira de motorista. E eu lembro que ano passado eu tava tirando a carteira quando meu amigo falou dessa vaga. E eu falei, cara, eu vou aceitar, mas eles falaram, então você vai ser chamado caso você passe aí na sua... seja aprovado, né, no exame do Detran. Porque eu tava começando a tirar a carteira e poderia ser reprovado, né? E eles teria que ser exigência, alguém que tinha carteira de motorista B, né, no caso de carro, na mão, para poder pilotar empilhadeira, né? Era uma das exigências. E aí, cara, eu fui lá e, por incrível que pareça, mesmo nunca tendo dirigido antes, eu tirei de primeira mesmo a carteira e deu certo. Eles me chamaram
começou todo um processo seletivo, que me deixou animado, né? Tipo assim, começou um processo seletivo de apresentar a cultura da empresa, como a VLI é uma empresa grande, e a empresa que nós seríamos contratados, no caso eu, né, seria contratado, era uma empresa que prestava serviço para eles. E aí começou a apresentar uma questão de cultura da empresa, todas as regras, eu tive várias vezes indo lá, antes de ser contratado efetivamente, começar a trabalhar, fiz vários exames que eu nunca tinha feito na vida, né, tipo, eletro da cabeça, né, do cérebro, eletro do coração, um monte de exame de sangue, exame de ouvido eu já tinha feito, porque eu já tinha, obviamente, sido contratado na CLT, né, e aí eu fiz vários exames e várias coisas e comecei a trabalhar. E aí quando eu comecei a trabalhar, eu já vi que, cara, de novo, não era uma profissão que eu iria aprender algo, justamente porque era uma profissão básica, a gente trabalharia na seção de coleta de resíduos industriais, basicamente isso. Coleta, descarte e reciclagem de resíduos industriais. Ou seja, a gente era responsável por basicamente limpar a área de manutenção dos trens, né? Não limpar, mas a gente não limpava em si, mas a gente coletava os resíduos que sobravam, tipo panos contaminados, materiais recicláveis, madeira, e era basicamente isso. E por um lado, cara, era um emprego que nas primeiras semanas eu realmente me dediquei. Eu pensei, cara, eu vou me dedicar a aprender isso, talvez eu aprenda algo que eu não esteja enxergando, mas de cara também eu percebi que eu era muito ruim com aquilo, cara. Se você me der um emprego que eu sente na frente do computador ou tenha que atender pessoas, eu acredito que eu vou me sair bem, principalmente sentado na frente do computador, não importa o que seja. Se você falar, você tem que aprender a programar, eu não sei nada de programação, mas eu te prometo que em 2 meses básico e o suficiente para poder trabalhar eu vou estar sabendo. Mas se você me dá uma função que eu não tenho mínima experiência, como de coletar resíduos industriais, eu não tenho experiência nenhuma com isso, e, cara, não tinha processos muito claros, era algo muito obscuro, porque uma coisa que você percebe trabalhando em empresas é que os processos muitas das vezes não estão bem estabelecidos. Geralmente as empresas são meio bagunçadas, cara. As empresas não funcionam muito bem. Você é contratado para algo, mas você tem que fazer esse algo, outro algo, e mais outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. E às vezes você não entende o processo e você tem que ir aprendendo. Às vezes tem algumas promessas que você não sabe. E sempre, se você arruma um emprego básico, infelizmente, você tem um salário ruim. E nessa não ia ser diferente. Meu salário, inclusive, está aqui, seria de R$ 1.440, fora que tinha insalubridade, né? E porque era um trabalho um pouco insalubre, talvez tinha até alguns riscos também, eu não sei se tinha insalubridade ou periculosidade, mas teria isso também, então teria um salário ali mais ou menos. Entretanto, eu fui comparando também, eu já tinha a minha experiência prestando serviço trabalhando home office, eu já tinha uma remuneração interessante, muito interessante, e melhor do que a desse que eu estava no emprego. E eu sabia que eu teria a oportunidade de prestar serviço novamente home office porque eu deixei de prestar serviço de forma muito amistosa. Eu não saí brigado com ninguém, eu não deixei de prestar esse tipo de serviço. Não, eu só cansei, não era algo que eu estava me sentindo bem, eu saí, mas eu falei, cara, se precisar eu posso voltar. E eles falariam que se tivesse uma vaga, deixaria eu voltar, né? E aí eu fui o primeiro mês nesse emprego. E vieram uma surpresa. A primeira é eu não me adaptar bem com o tipo de serviço. Eu não sabia muito bem o que tinha que fazer. Eu perguntava, mas nada ficava muito claro. Fora a minha não incapacidade, né? A falta de habilidade manual, assim. Cara, graças a Deus, hoje eu tenho um pouco de massa muscular. Eu consigo trabalhar em um serviço um pouco mais pesado se for preciso. Mas eu preciso entender aquilo, né? Eu preciso saber como fazer aquilo com excelência. E eu não estava conseguindo compreender, porque parecia que não era muito claro como fazer com excelência. Então, eu fui me sentindo assim meio pressionado, além de que foram surgindo novas funções. Primeiramente, quando eu fui contratado, eu não tinha a mínima ideia, mas surgiu a necessidade de eu ter que viajar para trabalhar. E isso, em nenhum momento que eu me lembre, assim, eu posso estar muito louco, assim, mas em nenhum momento isso foi citado antes de eu ter sido contratado. E aí foi algo que também pesou, tipo assim, eu tava lá 2 semanas e eles falaram, vai ter que fazer uma viagem para fazer tal serviço em tal unidade e ninguém pode ir, porque todos eram casados, né, e eu era o único solteiro e ninguém queria deixar a rotina para isso e você foi o selecionado para ir. Aí eu já pensei, cara, não faz, sei lá, velho, tipo, não sei se eu vou, eu poderia negar, né, falar que não ia e bater o pé, mas eu falei, vai que é uma boa experiência, né, e realmente foi. Trabalhar viajando é bom, por um lado, eu gosto, porque sai da rotina, geralmente você trabalha um pouco menos, não que eu tenha trabalhado lá menos, na verdade nessa eu trabalhei mais, mas geralmente você trabalha um pouco menos, e é algo mais interessante, né, você conhece novas cidades e tal. Só que eu também não gosto de sair da minha rotina, cara. Eu gosto de comer nos meus horários, eu gosto de treinar todos os dias, eu gosto de dormir no horário que eu tenho que dormir, eu gosto de descansar bem, eu gosto de estar na minha casa. Eu sou um cara que
gosta da minha casa, assim. Eu gosto de viajar também, né, óbvio, mas eu também gosto da minha rotina, é basicamente isso. E viajar não estava nos meus planos, né, principalmente para trabalhar. Em nenhum momento tinha sido citado isso, para ganhar pouco, porque viajando você também tem um risco para poder se deslocar e talvez, cara, se acidentar. Pode acontecer de você se acidentar no trajeto. E aí você ganha pouco para poder viajar, já é algo que pesa também. Fora que os planos era que eu assumisse uma função lá. E na prática, como eu não tinha tanta habilidade, a função que eu teria que assumir, teoricamente seria pilotando uma empilhadeira. Só que, como eu disse, eu não tinha prática pilotando nada, né? Eu tinha acabado de tirar a carteira e muito menos tinha pilotado alguma vez na minha vida empilhadeira. E lá é uma área de risco. Você tem que pilotar bem, tem que dirigir bem a empilhadeira, tem que fazer bem as funções, porque tem riscos. Como é uma empresa de manutenção de trens, se você não faz bem aquela função, se você não tem perícia, você pode se acidentar, basicamente, ou acabar gerando um acidente com outras pessoas. Então já era uma responsabilidade muito grande. Aí você começa a fazer o cálculo. Cara, eu estou trabalhando mais, me desgastando mais, fora que também um outro agravante. A empresa era bem longe da minha casa, assim como na época da escola, né? Então, assim, eu tinha que acordar 4h50 da manhã para pegar um ônibus e ir e voltar ali 6 e ir para academia depois. Ou seja, eu tava ficando mentalmente e fisicamente muito esgotado. Era algo muito esgotante, porque, tipo, cara, era um trabalho que exigia o esforço físico, eu voltava e ia pra academia, mais esforço físico, não tinha tempo para dormir, eu dormia 4, 5 horas por dia e já tinha que ir pro outro dia, assim, desgastado. Eu lembro que em um mês eu perdi, tipo, 3 quilos, tipo assim, de uma vez só. Então, desgastado, cansado, sendo não 100% mal remunerado, mas não quanto poderia ser, né? Eu acredito. E pensando assim, cara, na outra época, né? No outro, não emprego, mas na outra fonte de renda que eu tinha, eu trabalhava menos, tinha menos desgastes e ganhava mais. Então eu fui pensando, cara, e se eu voltar pro outro, né? Eu lembro que deu conversar com esse amigo que me arrumou um emprego para essa empresa, que se aparecesse outra oportunidade, eu iria sair, porque logo de cara eu já sabia que aquilo não era para mim. Eu ficaria 1 ano, 2 no máximo e iria sair. E pensei, se essa outra empresa que eu prestasse serviço me chamar de volta, eu voltarei sem olhar para trás. E, cara, eu trabalhei um mês e pouco, se eu não me engano, e essa empresa me chamou de volta. Falou, olha, a gente tem uma outra empresa que a gente faz um serviço muito parecido com o qual você fazia aqui pra gente, prestava pra gente, home office e tal, e a gente quer você de volta porque a gente precisa de alguém que já saiba fazer. Eles querem alguém que já sabiam fazer o que era necessário. E como eu sabia, a função era a função exatamente que eu fazia, eu, cara, na hora falei, eu volto sem problema algum, eu vou voltar a prestar serviço. E após estar nessa empresa há um mês e pouco, eu tinha feito curso de empilhadeira, eu tinha feito todas as questões lá de dentro, eu chamei o meu supervisor, falei com o pessoal que eu trabalhava, primeiramente conversei com o meu amigo que me arrumou um emprego lá, eu não queria prejudicar ele, né, obviamente, e falei com ele, cara, você acha que vai te prejudicar? Porque se fosse prejudicar, eu, cara, me sacrificaria, eu não queria, né, prejudicar outras pessoas por decisões minhas. Mas ele falou, não acho que não vai me prejudicar, eu entendo, talvez eu também sairia, e foi o que eu pensei, cara, eu vou sair, tá ligado? Talvez se fosse outra oportunidade de emprego por um salário muito parecido e por um esforço parecido, eu não sairia. Mas como era algo que eu já conhecia, eu sabia que eu ia ser mais remunerado e me esforçando menos, ou seja, um dinheiro mais inteligente, e minha mente sempre trabalhou assim, e depois a gente faz um vídeo sobre isso, eu decidi que eu iria sair, chamei o supervisor, avisei, foi numa quinta-feira, eu falei, essa entrevista com o pessoal que eu prestava serviço foi numa terça, no horário de almoço lá mesmo, e na quinta eu já falei lá com a supervisão que eu iria sair, assinei minha carta de demissão sem ganhar bosta nenhuma, obviamente eu esperei receber meu primeiro salário, né, porque minhas contas estavam apertando, eu estava sem dinheiro, e eu falei, cara, eu vou receber o salário, vou pagar minhas contas e vou meter o pé para essa outra empresa que me chamou, né? E aí eu acabei fazendo isso mesmo. Paguei minhas contas, saí, assinei a carta de demissão, não cumpri o aviso, né? Porque eu precisava começar nessa outra empresa imediatamente, né? Na quinta-feira, eles queriam que eu começasse o mais rápido possível. Eu vi uma boa oportunidade e ali foi a minha última experiência com isso daqui, a carteira de trabalho, né? A famosa carteira de trabalho e previdência social. E, cara, a minha experiência, como eu disse, não foram experiências positivas, algumas sim, mas a maioria foram breves, não tão positivas e me fizeram perceber que não é a carteira de trabalho aqui que vai fazer com que você tenha um bom emprego ou um emprego ruim. Talvez você consiga, sim, arrumar
conseguir, né, um emprego que você se sinta bem sendo contratado de forma formal, né, de forma normal pela carteira de trabalho. Você pode arrumar um emprego assim, mas também você não deve se apegar a isso, sabe? Se você encontra uma forma de prestar serviço que vai te dar uma renda melhor, que vai te permitir trabalhar menos, se esforçar menos, talvez, se desgastar menos e ganhar o mesmo tanto, por que não, né? Por que não? Mas também eu não sou um crítico ferrenho, já fui, eu achava que todo mundo tinha que empreender, inclusive lá no meu ensino médio, antes de conseguir, de tentar, né, um emprego formal, eu empreendi com o meu amigo, a gente tentou primeiramente vender geladinho na rua, ele sempre tinha uma mente de criar algo grande, né, até em cima de geladinho. Depois a gente tentou criar uma empresa de eventos de esportes eletrônicos, né, de campeonatos na escola, foi até legal essa época, mas também não deu certo, e aí sim eu fui para a carteira de trabalho. Então eu sempre tive essa ideia que não era a única solução, mas também, e agora eu acredito que não é algo que vai te matar, cara, você não precisa ter alergia disso aqui. Se a sua única oportunidade é ter um trabalho de carteira assinada, tenha de fazer renda, tenha pelo menos por um tempo, você vai ter que ter, é isso. É óbvio que se você não pode se apegar àquilo e ficar acomodado, mas se é a sua oportunidade, tenha, faça. Não vai, cara, queimar a sua carteira de trabalho e achar que você vai resolver a sua vida. Eu, por exemplo, se aqui, onde eu estou prestando serviço, em casa, home office, não der certo, acabar, eu ser demitido, que pode acontecer, e eu acredito que em algum momento essa nossa parceria vai se encerrar sim. Cara, se eu não encontrar outra forma de prestar serviço, não encontrar outra forma de gerar renda, empreendendo no digital ou de outra forma, eu vou, obviamente, ter um emprego de carteira assinada sem problema algum, tá ligado? Isso já não me pega mais, assim, não é algo que eu odeio, não é algo que eu falava, nossa, sai daqui, que alergia de carteira de trabalho, não. Mas, obviamente, eu vou escolher um emprego no qual eu me adapte bem. É um emprego que eu tenho que usar a tecnologia, o computador, que é algo que eu me dou bem, né? E que eu tenho vantagens sobre as outras pessoas. E eu acho que é isso. Você tem que encontrar um emprego bom, uma fonte de renda que vai te fazer sentir minimamente bem, independente se é com carteira assinada ou não. Mas é basicamente isso. Essa foi a minha experiência. Não tenha medo de uma carteira de trabalho, mas também não se apegue, não crie. Nossa, eu vejo muitas pessoas que falam, nesse último emprego, inclusive, alguns colegas de trabalho falavam, eu tenho 10 anos de carteira de trabalho, e falava orgulhoso, estou há 10 anos aqui. Para eles o que era positivo, eu olhava e falava, cara, como, né? Tipo, 10 anos no mesmo lugar, ganhando a mesma coisa, fazendo as mesmas coisas, sem aprender nada. Tipo, não faz sentido na minha visão. Mas a visão deles faz. E tá tudo bem. Eu comecei a conseguir enxergar também com essas experiências a satisfação no simples. Às vezes, para a pessoa, o que ela se sente satisfeita é ter um emprego, é ter a garantia de ter o seu salário todos os meses. E é isso, e a carteira de trabalho vai trazer isso, até porque se o seu patrão te mandar embora, tem lá a rescisão, tem o FGTS, tem as férias, enquanto quem presta serviço na pessoa jurídica, assim como eu, cara, se acabar o seu contrato, acabou, filho, mão na frente, mão atrás e boa, tá ligado? Assim como a primeira vez que eu encerrei o contrato com essa empresa que eu presto serviço, foi uma mão na frente, outra atrás e muito obrigado, tá ligado? Você não ganha nada, enquanto ali, se você tem um emprego CLT, você sai ali pelo menos com algumas garantias. Mas você tem que colocar na balança, como eu disse. Já me estendi demais nesse vídeo, deixa a sua opinião logo aí abaixo sobre a CLT, né? CLT e até o próximo vídeo. Cara, tem bons vídeos para serem gravados, tá? Bons vídeos para serem gravados. Eu tô com uma ideia para esse sábado aqui que vai dar um bom relato, um bom vídeo. E acompanha aí. Se inscreve para quem tá gostando e deixa os seus relatos aí embaixo. Até o próximo.